Bem, pessoal, hoje nós vamos direto ao ponto, nós vamos falar sobre o que a gente sempre fala, mas hoje nós vamos falar sobre um ponto muito interessante e que eu resolvi trazer aqui à baila. Será o mini índice o antigo jogo do tigrinho da classe média? Vamos acompanhar hoje e vamos descobrir, pessoal. Eu acho que sim, cara. Eu acredito que sim. Hoje foi um dia muito diferente. Tomamos um loss de 365 pontos. Passamos o dia inteiro correndo atrás do rabo. As entradas eram perfeitas, na tampa. Mesmo assim, o mercado chilepe. E quando andou, eu estava voltando pra casa, quando eu desisti, quando eu falei, pá, puta que eu pariu com essa porra desse mini índice. Aí ele andou, aí ele foi topo histórico. Tá? É isso aí, vamos acompanhar pertinho então. Notícias, não temos. Estoque de petróleo bruto que vai pra puta que o pariu, não quero saber dessa porra. Nada de notícias, mas vamos tentar de novo, vamos tentar fazer as mesmas operações, porque amanhã ele pode fazer alguma coisa. Vamos ver as projeções não tem funcionado muito, ele faz, ele não faz, ele diz que faz, mas não faz. Ele faz a sepsia da mesinha e depois não faz, então... E aí vamos ver 60 minutos, direção de mercado, uau, direção, hoje foi fantástico. Vamos ver 12 minutos e 5 mil ticks onde a mágica acontece, tchau, fui. Vamos lá, vamos para os 60 minutos, olha o lanche, pemba na gorduchicha. Tá aí, cara, isso aí. Pô, tava fantástico hoje, assim, eu olhei e falei, bom, aqui nos 60 minutos, vamos lá, vamos ser direto. Range. Magnético, novo range. Aumentou o pêndulo. Qual seria a probabilidade dele rotacionar? Gigante. Mas não fez. Pra chegar nesse ponto aqui, num fundo, fazer uma operação muito linda aqui de compra, não fez. Ele fez um breakout pullback em cima de um bull range dos 60 minutos. Tentou adentrar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Isso aqui é tudo a limpeza da mesa, né? Tu entra, ele vai lá e chilepe, ele tenta fazer chilepe, ele tenta fazer chilepe, tenta fazer chilepe, e aí do nada, 4 ele lá vai pedrada da tarde, aí ele, Se a gente for colocar isso aqui numa probabilidade, num percentual, eu posso estar muito louco nesses 3 anos que eu tenho acompanhado, mas ele fazer esse movimento aqui que ele fez, cara, esse movimento no horário que ele fez, bota aí 2%, de 2, no máximo 4% de vezes que ele faz esse tipo de movimento aí, assim, final do dia, sem volume nenhum, sem volatilidade nenhum, sem volume financeiro, sem nada, ele vai lá e faz. Pura manipulation. E o Gap? Legap segue lá, eles seguem lá, eles seguem aqui, e ele não vai lá, de jeito nenhum, tá? 60 minutos é isso? Não sei. Era pra rotacionar, não rotacionou. Amanhã, vamos observar a rotação desse troço. Ele só retestou topo, né? Quase retestou topo, mas ele pode ir mais um pouquinho pra cima, né? Pra depois voltar, tá? Então, atenção, compra. Sempre olhar, compra. O que vier de venda, por enquanto é pullback. Mas, observar a rotação, agora, desse pêndulo aqui, muita atenção, se vier uma venda forte, porque hoje vai sair na TV, né? Ibovespa rompe, topo dos topos, ele é um novo S&P, a economia emergente vai explodir, vai chegar aos 250 mil pontos, vai conseguir corrigir a inflação dos últimos 10 anos. Não. Não, tá? Apenas não. Tchau. 12 minutos, olho no lance, true range. Vamos lá. True range, tá aí. Megafone atuando, trendzinha do Megafone prévio atuando, lembram disso? Puff. Bata grandão aqui, ó. Puffal. Puff. Tension. Tá, muita tension. 12 minutos que esperar? Cara, mesma história dos 60 minutos. Não muda nada, só muda a entrada que a gente vai ver o quê? True range. Qual é o tamanho do nosso stop? Teoricamente aqui, cara, deixa eu dar um zoom pra mostrar isso aqui com seriedade, porque vale a pena. Range prévio. O que a gente aprende sobre range prévio que o Joseph James sempre fala? Região de breakout pullback. O que é o breakout pullback? O que é a região de breakout pullback? É onde o mercado faz um movimento direcional, volta, testa aquele ponto e aí faz um movimento de explosão violento, né? O que poderia entender de um movimento muito torto, na verdade, né? Seria isso aqui, ó. Ele vai lá, ele faz 2 pernas de baixa, só que aqui ele deveria parar por aqui, né? Não, o índice não, ele vai mais baixo. Ele te trola. Eu vou mais baixo, eu vou cruzar, E aí, aqui é a sepsia da mesa. Isso aqui é a pura sepsia da mesa. Chilepe. Vamos lá, chilepe. Agora nós vamos. Chilepe. Agora nós vamos. Morreu. E agora nós vamos. Engolfou. Agora nós... Não. Agora não. Não. Agora nós vamos. Não. E agora nós vamos. Isso aí. Então, ensinamentos de Joseph James, breakout pullback zone, tá? A região onde ele efetivamente fez isso aqui, né? Mas ele primeiro disse que ele não vai fazer. E aqui é o novo range, que eu acredito ser o novo range, que é o magnético da história. Que é onde o mercado é atraído, né? Isso aqui foi fantástico, esse movimento aqui, fantástico, fora do comum, foi muito bom, foi quem pegou. Eu tentei inúmeras vezes, 10 operações para mostrar nos 5 ticks, mas não tive sucesso, corri atrás do rabo, perdi 365 pontos e passei o dia inteiro correndo atrás do rabo. Então aqui, regiões, resistência, provável movimento, cara, ele veio para baixo, temos um ponto onde a gente pode verificar possível compra,
Ele foi naqueles praios que eu passei a manhã inteira na live, quem acompanhou a live viu. Passei a manhã inteira na live observando esses pontos para compra. E, cara, ele simplesmente não entregou. Ele olhou e disse, não, o Ney tá vendo isso? Não, mas o que é isso? Como é que o cara vai decifrar o nosso código? E a ideia era rotacionar esse cara pra cá. No momento em que esse cara tenta entrar no range de volta, esse cara aqui é resetado, né? Fica com parâmetro? Fica com parâmetro. Fica com parâmetro aqui também, esse cara aqui, ó, que seria a rotação. Estão vendo? Então. Cara, a rotação desse cara aqui, ó, aqui tem um pêndulo aqui que vai lá pra baixo do range prévio e eu joguei ele aqui pra cima. Então sim, temos uma área muito boa que ele pode tentar completar com uma confluência dessa aqui, mas esse cara aqui sai fora, porque ele voltou pro range, saiu do range, foi pra baixo e gerou um novo pêndulo, que foi esse aqui, que ele não completou. Então o mercado tem ainda algo a finalizar. Ele pode romper esse topo, tentar finalizar esse cara. Essa potência compradora talvez chegar nessa região aqui. Entendeu? Nessa região aqui. E depois ele vai realizar com muita força. Ou, que a gente conhece. Tique-chaque, tique-chaque, look, plá, plá, plá. Ele entra no range. Eterno de uma mente sem lembranças. Pra definir algum ponto pra fazer um movimento, tá bom? 2 minutos é isso, não temos mais coisa pra falar. 5 mil tiques, olha no lance, pimbando bruxinha. Cara, aqui ó, resumindo. Pra mim, isso aqui era lower lows. Era 2 falhas de venda e crown reversal no pé do range, bem arriscado. Me estopou, 100 pontos, foi lá em cima. Aí sim ele faz o crown reversal de verdade acima do range, praticamente, né? Mas já entrando nele. Poderia ter uma entrada aqui, entregou 600 pontos, não foi, me caguei. Aqui tinha uma trap junto, então tinha um crown reversal, com uma trap, com um pullback, com setup de força. Fiz nada disso. Tentei comprar aqui, tomei, porque eu achei que tinha fechado aqui esse pêndulo. Ele aumentou o pêndulo, veio fazendo isso aqui. Tentei comprar de novo, outro stop, tentei comprar de novo, outro stop, tentei comprar de novo, outro stop. E aí aqui, deu certo. Aqui ele aceitou o movimento, tava indo pra terapia. Aqui eu abri outros contratos no vencedor. Aqui eu saí na volatilidade com 1. E aqui um pouquinho menos da volatilidade, coloquei pro 0 a 0. E ele seguiu o pagode dele. Então foi isso. Depois só a tragédia. E aí tentei vender, porque eu imaginei que ele ia retestar esse fundo aqui. Depois, por quê? Então, aqui a gente pode voltar na técnica de Joseph James, né? Qual é a técnica que o cara fala da história? O mercado faz um movimento de baixa muito forte. E aí, compradores tentam subir esse preço. Por causa desse movimento de baixa, quando ele chega no pé do range magnético, ele retestaria o fundo ou até perderia um pouco dele. Se vocês têm assistido as aulinhas do Joseph James, ele vai falar sobre isso. Aí às vezes perde um pouquinho, e depois daqui, ele vem violentamente pra cima, né? Então, quando esse cara fez isso aqui, que eu saí e obtive lucro e fiquei feliz, mas não cheguei no break-even. Aqui eu tava devendo, sei lá, 200 pontos, acredito, 220 por aí. E quando ele fez isso aqui, eu falei, tá bom, vamos mapear então um crown reversal para talvez retestar fundo ou perder esse fundo um pouco mais. E aí no outro dia talvez ele venha lá de baixo, né? Não. Ele me entrega troco, depois ele me tira no break-even. E aí ele faz um movimento lindo que eu não estava presente. E é isso. O que fazer amanhã? O que eu consigo ver é, nos 12 minutos, o teste daquele... Um novo teste daquele megafone. Então, sim, começa a olhar por um pullback de respeito. E sempre partindo do princípio que esse cara aqui é o magnético. Se esse cara aqui é o magnético e esse aqui é o breakout zone pra ele romper topo e seguir o rumo dele nos 145 mil pontos, é isso que a gente vai fazer. Tá numa região perfeita agora, para a venda. Ele foi lá no topo, quase fez um topo, ele pode ir um pouco mais alto, inclusive. Mas aqui eu não consigo ser comprador, aqui eu vou ser vendedor, para cruzar o range, para esse cara ir lá embaixo. Para aí talvez aqui, nessa regiãozinha aqui, eu me torne um comprador de novo, com muita força. Ou talvez aqui, né? Mas tem que ser mais embaixo. Esse aqui é o magnético. E a gente não pode ter dúvida sobre isso. Andou no canal lindo, foi lindo esse movimento aqui. Então, cara, é aquela história. Crown reversal. A gente tem que vir em traps, sempre em traps. Apesar de aqui eu tentei para um cararro vir nessas traps e não funcionava. Não tinha jeito desse negócio funcionar. E assim que funcionou e tocou o pé do range do magnético, voltou pra baixo. E depois fez um movimento do que em V, cara, em V. Mas não foi em V, aí é que tá, não foi em V. Ele só fez um movimento muito rápido e alto, né? Tá aqui ele, ó. Olha que lindo esse movimento, estão vendo? Olha que lindo esse movimento. Tá aqui, ó, 2 falhas, ó. O teu stop? O teu stop? 355 pontos no mínimo, né? É isso aí. É risco. Isso aqui me parecia muito mais um FOMO quando eu olhei. Cheguei em casa, olhei o negócio. Cheguei em casa, ele tava mais ou menos aqui assim, ó. E pra mim me parecia um FOMO. Mas você pode ver que ele não te permite outra entrada, né? Ele não te permite entrada nenhuma, né? Ou é aquela ali, com aquele stop gigantesco, que tu vai ter que assumir 360 pontos de stop se ele voltar na tua cara, se ele vem aqui. Olha só, se esse cara vem aqui, bate aqui, faz isso aqui. Eu tenho certeza que se eu tivesse aberto a minha operação aqui, tenho certeza absoluta que ele teria feito isso. E aí a gente entra no jogo do tigrinho e depois ia fazer isso aqui. Sacou?
Eu tenho quase certeza. Quase certeza. Só queria voltar no tempo pra fazer, pra mostrar e provar pra vocês. Mostrar isso aqui e depois mostrar, ó, eu não fiz e ele foi. Eu fiz e ele não foi. Porque aqui, cara, eu tentei demais. Demais. Olha, eu vou dizer pra vocês, cara, eu fiz o meu melhor aqui. Eu fiz o meu melhor hoje. E aí eu lembrei do videozinho do jogo do tigrinho. E eu acho que é um jogo de tigrinho mesmo. Porque ele te entrega sempre troco. Isso aqui, ó. Tentei de tudo aqui, cara. Ele dava sinais lindos. Se vocês observarem o setup do JJ de Crown Reversal, vocês vão ver sinais lindos aqui. Mas ele não fazia o movimento. E quando ele fez, foi esse movimento. No final da live, se vocês verem lá, eu vou mostrar pra vocês a operação aberta. Se eu não me engano, meu stop tá aqui de 100 pontos. A minha entrada tava aqui. E eu fui pra terapia e já imaginando assim, cara, é stop. Mas não foi. Ele fez. E aí ele fez, quando ele fez esse pullback que não foi muito certo, cara, eu abri outra operação aqui. Aí ele fez o setup de força aqui, ó. Eu falei, nossa, agora, ele vai cruzar esse negócio, vai fazer chover, vai rotacionar pêndulo e ele vai me entregar um movimento sinistro. Não. Não. Asepsia da mesa. Limpou todo mundo que entrou. Se eu não tivesse movido meu stop, ele ia buscar o meu break-even aqui, ó. E aí, jogo do tigrinho. E aí tem que ter muita atenção. Então hoje, aqui com vocês, câmera 1, hoje eu sigo com uma dúvida se dá pra ganhar dinheiro nesse negócio ou não, ou é o jogo do tigrinho. Ele te entrega um pouco, vai lá e chilepe, te limpa. Vai lá, te entrega um pouco, chilepe, te limpa. Te deixa eternamente nesse movimento, sacou? E aí faz o mercado, faz os grandão ganhar dinheiro, faz o mercado circular dinheirinho, papapá. Mas não sei se tem como ganhar dinheiro nisso aqui. Sigo nas operações, amanhã eu vou abrir outra live, vou fazer os mesmos setups, as mesmas entradas, esperando que ele me entregue um ciclo do price action, que é o que a gente quer. Se vai entregar, não sei. Mas tudo que aconteceu hoje foi uma coincidência coincidente. Isso acontece há 3 anos. Não tô no mercado, ele acelera. Eu tô, ele não faz. Seguimos. Boa noite. Até amanhã. Amanhã abrimos uma nova live. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, deem um like, ajuda o tio. Tchau, tá? Se vocês gostaram demais, cogitem a possibilidade de se inscrever no meu canal e disseminar esse conteúdo pros seus coleguinhas, tá bom? Vamos seguir, firmes e fortes, exatamente como prego na areia. Boa noite.